Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, ontem, nos dias 13 aí e 14 de junho, o mundo presenciou um match incrível aí entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valendo pela final do Chess Clutch International. Um torneio aí online muito interessante, com a presença de jogadores muito fortes, e essa final aí entre Magnus Carlsen e Caruana. São partidas de 10 minutos, eu já mostrei uma aqui no canal, e hoje eu vou mostrar aqui mais uma partida sensacional desse torneio. Quem está de brancas nessa partida aqui é o Magnus Carlsen, quem está de negras é o Caruana. Vale dizer que o Caruana, se essa partida empatar ou o Caruana vencer, o Caruana leva aí o torneio, ele será o vencedor do torneio. Portanto, o Magnus Carlsen tem a obrigação de vencer nessa partida. Vamos dar uma olhada que ela é muito legal. O Magnus Carlsen abre aqui com C4, a abertura inglesa. Temos E5 aqui pelo Caruana, cavalo C3, cavalo em F6, G3 e aqui bispo B4 pelo Caruana. Temos E4 indo em direção ao centro, bispo por C3, B por C3 e agora o Caruana faz simplesmente aí o roque. E o Magnus Carlsen segue com F3, uma continuação bastante interessante. B5 aqui pelo Caruana e agora D4. Então aqui o Magnus Carlsen está jogando de uma forma bem atípica, ele não desenvolveu aqui as peças, é muito curioso isso, e ele está jogando apenas com os peões até o momento. A partida seguiu com E por D4, C por D4, B por C4 e agora está na hora de desenvolver peça, né? Nada disso, o Magnus Carlsen segue aqui com E5 atacando o cavalo aí do Caruana. É impressionante que um jogador experiente, o melhor jogador do mundo, tem que fazer quando ele tem que ganhar a partida, né? Ele tem a obrigação de vencer. Então ele está criando desequilíbrios aí na posição, tá jogando de uma forma diferente. Aí a partida seguiu com cavalo D5 e agora bispo por C4. O cavalo está atacado, bispo B7 protegendo e cavalo em H3 aqui pelo Magnus Carlsen. D6 pelo Caruana, tentando uma ruptura aí no centro, roque e cavalo aqui em D7, desenvolvendo aí o cavalo. Torre em E1, D por E5, D por E5 e cavalo de 7 aqui em B6, atacando o bispo. O bispo volta para B3 e agora dama em E7. O Caruana coloca pressão no peão de E5. E nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance simplesmente monstruoso nessa posição, um lance monstruoso. É incrível realmente aqui o lance do Magnus Carlsen nessa partida, contando o pouco tempo aí que eles têm. E o Carlsen segue com um monstruoso lance E6 aqui na posição. E o Caruana aqui ficou pensando se ele deveria ou não capturar esse peão. Aparentemente não tem nada de errado. O Caruana fez aqui as contas, fez os cálculos, viu que daria para capturar esse peão aí. E segue simplesmente aqui com F por E6, aceitando aí esse presente de Magnus Carlsen. A partida seguiu com cavalo G5, agora forte pressão no ponto de E6, torre em F6 protegendo, e agora mais uma pedrada aqui do Magnus Carlsen, dama C2, esse lance aqui está ameaçando uma sequência muito forte lá em H7. A partida continuou então, aqui é muito difícil você achar um lance, é muito difícil talvez G6, mas o problema de G6 é que está vindo o bispo B2 com forte ataque, cavalo E4, e aí não vai ter jeito. As brancas vão ficar bem melhores. O Caruana então vai para um lance lógico da posição torre G6, que faz aqui o bloqueio e ao mesmo tempo ameaça capturar aí duas peças menores por uma torre. Mas nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance muito forte nessa posição. Até se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o lance do Magnus Carlsen, vale a pena. É uma posição aí de ataque. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance que o Caruana não viu, que é o lance torre por E6, oh my god, né? Aqui o Caruana, na hora que percebeu, ele fez uma cara muito, muito chateada mesmo, porque um empate já daria para ele o título. E aqui ele percebeu que estava em complicações. O problema todo é que agora o Caruana não pode capturar a torre aqui em E6 por conta de dama por H7 seguido de dama em H8 com checkmate, tá? Vou mostrar aqui o checkmate para vocês. Então o Caruana não pode capturar aqui a torre em E6 com a torre, e ele então faz o seu último recurso aqui, não há outra saída a não ser capturar com a dama. A partida seguiu com dama por E6, cavalo por E6, torre aqui por E6, e então o Caruana conseguiu uma torre e uma peça menor pela dama,
mas pelo fato do rei do Caruana estar exposto nessa situação e um par de bispos muito ativo, fica complicado aqui para o Caruana. A partida seguiu com bispo B2, torre de A em E8 e agora bispo em D4. Rei em H8, dama em F5, bispo C8 ameaçando um ataque descoberto aqui, ganhando a dama. Dama em H5 e agora C5. O Caruana vai tentando suas chances, vai tentando aí o contra-ataque com C5. Bispo por C5 e agora torre em E5, atacando aí a dama do Magnus Carlsen. Dama em F7, bispo agora em H3. Esse lance parece muito perigoso, mas na verdade mesmo se agora fosse vez das negras não teria nada demais numa posição como essa. Parece que existe alguma ameaça aqui com ataque de checkmate, mas o rei sempre vai ter a fuga para F2, né? Se troca aqui as torres e sobra a torre aqui embaixo, o rei consegue escapar tranquilamente para F2, né? Se a torre vier para F1, rei E2 e não tem mais sequência, esses cavalos não conseguem dar continuidade no ataque, tá? Então aqui aparentemente o bispo H3 pode deixar a pessoa preocupada ali, o Magnus Carlsen preocupado, mas o Magnus Carlsen calcula aqui e vê que realmente não tem nada demais e segue simplesmente com bispo em F8 ameaçando checkmate. E o Caruana vai para os seus cheques agora com torre E1 cheque, torre por E1 cheque, rei em F2, mais ou menos parecido com o que a gente comentou agora há pouco, torre em F1 cheque, rei E2 e cavalo C3 cheque. O Magnus Carlsen calcula aqui, faz o lance rei D3 e nessa posição o Caruana muito chateado abandona aí a partida e o Magnus Carlsen vence aí o torneio, vence o match. Se torna aí o campeão do torneio num momento que ele precisava vencer. O interessante é de ver que ele realmente jogou de uma maneira para vencer, né? Assumiu riscos, jogou com peões, fez umas coisas muito legais e o lance E6 que foi monstruoso, né? Agora o Caruana se provou ali realmente um jogador de partidas aí de 10 minutos, de partidas rápidas, um monstro, né? Um monstro realmente. Ele, claro, ficou em segundo lugar nesse torneio. Fez frente a frente ali com o Magnus Carlsen, foram muitas partidas que eles jogaram, 14 se eu não me engano, aí entre os dias 13 e 14 de junho, foram 14 partidas e o Caruana já estava a ponto de somente a vitória aí, ele já levaria, mas o Magnus Carlsen então, no momento certo, venceu e levou o título. O Caruana, claro, ficou arrasado, mas o Magnus Carlsen venceu. Agora, o que o Caruana jogou aqui não está escrito, as partidas... Infelizmente eu não consigo mostrar todas, né, no canal, mas eu incentivo que olhem, que vejam as partidas, ou em outros canais, ou nos sites aí, no chessbomb.com, tem as partidas lá, né? Eu incentivo a que vocês olhem porque realmente são pérolas, assim, são partidas incríveis, muito boas. E aqui vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois comentar algumas coisas aí sobre a partida, mas olha só, né? O Magnus Carlsen jogou aqui com a perfeição, né? 99% de precisão. O Caruana errou um pouco mais, 73,6, e aí não deu, né? Em algum momento aqui a partida estava equilibrada, mas em algum momento ali, depois daquele E6, o Magnus Carlsen realmente alçou voo, né? Agora, vamos ver ali então, o que daria para ter sido jogado depois desse E6, né? A gente não imaginaria uma sequência tão forte aqui para o Magnus Carlsen. Esse lance foi monstruoso, de verdade, né? Então aqui o que teria, por incrível que pareça, teria que jogar aqui F6, tá? Teria que jogar F6. Eu vou mostrar aquela outra continuação que eu falei também e depois eu volto aqui para falar do F6, tá? Mais para frente ali, depois de torre aqui, nessa posição, depois de dama C2, eu comentei que G6, né, não poderia ser jogado aqui. Qual que é o problema de G6? Viria bispo em B2 aqui com ataque a essa torre. Se essa torre sair daí, tá caindo em E6 com um ataque fortíssimo. Então aqui a posição desmorona. As pretas poderiam tentar um contra-ataque aqui com C5, C4 para tentar fechar esse bispo monstruoso. Por exemplo, C5, cavalo em E4, C4. Mas depois de cavalo por F6, cheque, cavalo por F6, bispo por C4, dama C5, cheque. E atacando a peça, dama em F2 cobrindo. Dama por C4, tá caindo em F6, bispo por F6. As brancas têm um final melhor, né? Uma torre aí por um cavalo, um rei das brancas bastante exposto, um peão em E6 bastante enfraquecido. As brancas teriam uma posição melhor, tá? Então por isso que nessa posição aqui o Caruana tentou o torre G6, porque G6 já iria para derrota e não contava, né, com o lance bombástico aqui, torre por E6, que inclusive eu estava assistindo essa partida ao vivo, muitos dos grandes mestres comentadores
não haviam também visto o lance torre por E6 do Magnus Carlsen nas análises anteriores. Claro que depois, conforme os comentários foram avançando, alguém viu isso, comentou e aí realmente se espalhou esse lance. Mas é natural que um jogador como Caruana também não tenha visto numa partida tão rápida, né? Mas aqui então, depois de E6, o que deveria ter sido feito, acredite se quiser, seria o triste lance F6, seria o lance que segura mais aí a posição. Incrível, né? Porque aqui deixar as brancas ficarem com o espião passado, essa seria realmente a melhor estratégia, mas com certeza o Fabiano Caruana também ia ficar bastante desconfortável de jogar uma posição como essa, e o Magnus Carlsen com muita probabilidade também ia saber explorar uma posição aí como essa, com esse peão na garganta aqui das negras, né? Fantástico, né? Fantástico, adorei essa partida, espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!